Eu fui diagnosticada com TDAH já adulta e isso mudou completamente a minha vida. Oi, eu sou Juliane Ferraz e hoje eu quero compartilhar com você o meu diagnóstico tardio de TDAH. Esse é um tema que muitas pessoas têm curiosidade, então acho que falar sobre isso pode ajudar outras pessoas que também estão passando por isso. Eu sempre achei que a minha dificuldade de concentração, meus esquecimentos, essa sensação de estar atrasada sempre na vida no geral, fosse só uma parte da minha personalidade. Eu reprovei 2 vezes o primeiro ano do ensino médio e as matérias que eu tinha dificuldade, não importava o quanto eu estudasse, eu sempre ia mal. Eu sempre fui muito taxada de preguiçosa, de desorganizada, que eu só fazia as coisas quando era do meu interesse. E chegou um momento da minha vida que eu acreditei nisso. Então eu sou preguiçosa. Essa é a pessoa que eu sou. Mas, apesar disso, eu segui a minha vida, né? Eu consegui concluir o ensino médio, eu fiz uma graduação, eu sou formada em Educação Física e agora estou terminando a minha segunda graduação em Nutrição. Então, mesmo com as minhas dificuldades, as coisas aconteceram. A gente pode ter mudança de luz nesse vídeo, porque eu tô gravando de frente pra janela e aí as nuvens entram na frente do sol, saem, enfim. O tempo foi passando e em 2017 eu casei. E logo depois que eu casei, eu meio que entrei em parafuso, assim. Eu mudei da minha cidade para a região metropolitana, onde meu marido já tinha um apartamento na época, e eu não conseguia fazer nada sozinha. Eu sempre dependia muito dele, de ele me levar, eu tinha medo de sair na rua sozinha, enfim. E como ele trabalhava fora, e na época eu estava só estudando, eu ainda não tinha conseguido um estágio, eu passava muito tempo sozinha em casa, então eu comecei a sentir uma solidão muito grande, e aquilo foi me afetando de uma forma muito negativa. Eu já tinha uma desconfiança que na adolescência eu tinha passado por episódios depressivos, e quando tudo isso aconteceu, eu cheguei pro meu marido e falei, eu preciso de ajuda psicológica. E foi quando eu procurei uma psicóloga pela primeira vez. Eu fiz psicanálise por uns 2 anos e o diagnóstico foi crises de depressão recorrentes. Então eu não era uma pessoa em estado depressivo, mas eu entrava em alguns momentos depressivos. Eu fiz esse acompanhamento por uns 2 anos e foi bom, me ajudou bastante. E em 2019 a gente mudou para essa casa onde a gente mora agora e ficou longe para eu ir nessa minha psicóloga, então eu interrompi o tratamento. Logo depois disso veio a pandemia, etc. E aí, dando um salto no tempo, indo ali para 2023, foi quando eu comecei a perceber que eu tava entrando num estado de depressão que eu não estava conseguindo mais sair sozinha. Os meus pensamentos começaram a ficar perigosos, se é que vocês me entendem. Por causa do período que eu tinha feito, psicanálise, eu consegui identificar quando eu estava entrando numa crise depressiva. Então eu buscava sempre observar e tentar entender qual tinha sido o gatilho daquela crise. Mas chegou num momento que eu entrei numa crise que eu não conseguia identificar o gatilho e essa crise não acabava mais. Então eu cheguei pro meu marido mais uma vez e falei, eu preciso de ajuda. Só que eu acho que dessa vez só psicólogo não vai resolver. Eu acho que eu realmente preciso procurar um psiquiatra porque tem alguma coisa muito errada com a minha cabeça. Ela tá me falando umas coisas que não são legais. Então marquei, eu pedi indicação de psiquiatra, uma amiga me passou uma indicação, marquei e fiz a consulta. Na consulta com a psiquiatra, ela foi fazendo perguntas, né, investigando o motivo de eu estar ali, etc. E uma das minhas queixas era que a minha cabeça não ficava quieta. A minha cabeça fala muito e ela fala o tempo todo. Quem não tem TDAH talvez não entenda o que eu vou dizer agora, mas você sabe o que é você acordar no meio da madrugada, assim, você grogue de sono e a sua cabeça já tá falando um monte de coisa? É assim que a minha cabeça funciona. Eu literalmente acordo com ela já falando 1 milhão de coisas na minha cabeça. E foi a minha queixa pra psiquiatra, além dos sentimentos ruins e depressivos que eu estava sentindo. Eu falei pra ela que a minha cabeça não ficava quieta, que a minha cabeça falava demais, que eu não conseguia dormir, eu deito pra dormir, a minha cabeça fica falando, e eu não consigo relaxar pra dormir. Eu tinha crises de ansiedade antes de dormir, eu deitava pra dormir, meu coração começava a disparar, eu começava a passar mal. E aí ela começou a me fazer algumas perguntas mais específicas e direcionadas. Ela começou a investigar minha infância, perguntou, tipo, e quando você era criança tinha que levar cartolina, você esquecia que tinha que levar cartolina? Perguntas assim, mais direcionadas. E foi já nessa primeira consulta com ela que ela falou, eu desconfio de um diagnóstico de TDAH. E aí ela me deu 2 opções. Ela falou, como você já é adulta e você já fez 2 faculdades, você consegue tocar a sua vida mesmo com essas dificuldades? A gente pode investigar ou não, vai do que você quer. Se você quer investigar, realmente entender e ver se é TDAH mesmo, eu te encaminho para uma
neuropsicóloga e aí você vai fazer os testes lá, as avaliações necessárias. Mas se eu não quisesse, ela falou que tudo bem também, porque eu sou uma adulta, tô conseguindo tocar a minha vida. Como eu tava muito preocupada com a minha saúde mental, eu decidi que seria válido, porque eu pensei que mesmo se não fosse TDAH, talvez a gente pudesse identificar alguma outra coisa. Então ela me encaminhou para uma neuropsicóloga, marquei a neuropsicóloga, e aí na primeira sessão foi só anamnese, então meu histórico, conversa, né? Ela tava tentando entender, ele perguntou por que a minha psiquiatra tinha me encaminhado, por que eu tinha marcado consulta com a psiquiatra, enfim, uma investigação inicial. E aí, a partir da segunda sessão, começaram as avaliações. Eu fiz muitas avaliações, eu acho que foram 8 sessões de avaliações. Em algumas sessões eu fiz até 3 avaliações, se desse tempo, assim, quando elas eram mais curtinhas, a gente conseguia fazer mais de uma em um dia. Eu fiz até redação, fiz teste de lógica, de memória, de conhecimentos gerais, enfim. E aí a neuropsicóloga me pediu 15 dias úteis para fazer essa devolutiva do laudo, para ela escrever o laudo e me dar a devolutiva. Aí marcamos o dia e eu fui lá buscar o meu laudo. E foi nesse dia que eu descobri que eu tenho TDAH. Enquanto ela falava ali na sessão sobre o laudo pra mim, eu acho que eu fiquei meio anestesiada. Eu lembro que quando eu passei pelas avaliações, eu ficava muito confusa. Eu chegava em casa e meu marido perguntava, e aí, como é que foi? Eu falava pra ele, eu não sei, porque tem algumas avaliações que eu tenho certeza que deu que eu tenho muito TDAH e tem outras que eu acho que não. Então, eu realmente fui até o último dia sem saber, sem ter ideia nenhuma do que é que podia acontecer, o que podia ter naquele laudo. Aí ela falou sobre o meu laudo, me explicou muito brevemente. Eu fiz um retorno com a minha psiquiatra e aí a minha psiquiatra bateu o martelo, né? Eu mandei o laudo para ela leu e ela falou, então, sim, TDAH. A partir disso, a gente já começou a testar uma medicação e ela me encaminhou para uma psicóloga que trabalha especificamente com pessoas com TDAH, autismo, superdotação, enfim. E aí eu comecei o meu processo terapêutico. Eu quero falar do meu processo terapêutico talvez em um outro vídeo, porque eu quero focar aqui no quão ruim para mim foi descobrir o meu diagnóstico. Ele foi bom, mas também foi muito ruim. Eu passei basicamente assim por um processo de luto. Primeiro eu fiquei muito chocada, depois eu entrei em negação, depois aceitação, sabe, as fases do luto. Porque a partir do momento que eu recebi o meu diagnóstico, tudo o que eu sabia sobre a minha vida, eu comecei a ver por uma outra perspectiva. Todas as vezes que me chamaram de preguiçosa, eu comecei a entender que não era preguiça, era uma dificuldade genuína. Eu lembro nitidamente de estudar muito para uma prova de matemática e ainda assim tirar 0. E eu chorava muito. E as pessoas achavam que eu não estudava, que eu não tinha interesse, que era preguiça, enfim. Então, a partir daquele momento eu comecei a olhar pra trás e perceber que parecia que a minha vida tinha sido uma mentira, sabe? O meu primeiro sentimento foi de injustiça, de que a minha vida poderia ter sido muito mais fácil se eu tivesse recebido meu diagnóstico antes. Mas foi a minha psicóloga que trouxe uma observação muito pertinente para aquele meu momento difícil, que foi, eu não tenho como ter certeza se teria sido diferente. Talvez se eu tivesse recebido meu diagnóstico quando criança, as pessoas ao meu redor não saberiam como lidar, não teriam estrutura para lidar com aquele diagnóstico. Hoje, ainda em 2025, a gente percebe que o sistema educacional não está muito preparado para quem é neurodivergente, né? Independente da neurodivergência. Imagina quando eu era criança, né? Tipo, anos 2000. Então, quando a minha psicóloga me trouxe esse ponto de vista, foi algo que me ajudou e me acalmou, sabe? A partir do momento que eu recebi o meu diagnóstico quando adulta, eu me torno, como que eu posso dizer? Ele é meu, entendeu? Eu decido o que fazer com ele. Se eu quero tomar remédio ou não, se eu quero fazer terapia ou não, se eu quero melhorar aquilo que me incomoda ou não, ele é meu. Eu decido o que fazer com ele. E começar a ver as coisas dessa perspectiva foi muito libertador. Mas eu admito que às vezes ainda é dolorido pensar no quanto eu sofri e no quanto eu acreditei nas coisas ruins que diziam sobre mim, como se fosse a minha personalidade, como se fosse uma escolha. E não era. Era só um cérebro que trabalha de uma forma diferente. Atualmente eu continuo fazendo acompanhamentos pontuais com a psiquiatra, né? Eu tô tomando um medicamento
faço uso de medicação, eu tô na minha terceira medicação, as 2 primeiras eu não me adaptei, então eu tô na minha terceira medicação e pelo feedback que eu dei pra minha psiquiatra e que a gente conversou na última consulta, vamos manter, parece que esse funcionou, então a gente vai manter esse remédio nessa dosagem. E eu faço terapia também, continuo fazendo terapia, tô há mais de um ano aí fazendo terapia com essa psicóloga que trabalha especificamente com neurodivergência. A junção dos dois pra mim, assim, é fenomenal. A minha psicóloga leu o meu laudo e ela sabe quais são as minhas dificuldades, as minhas facilidades, naquilo que eu sou muito boa e naquilo que eu tenho muita dificuldade. Então ela consegue me orientar, consegue me dizer assim mesmo, tipo, olha, pra você funciona dessa forma. Então, por exemplo, eu sou muito visual, então quando você for anotar as coisas, anota onde você possa ver, anota colorido pra te chamar atenção, e é isso que vai funcionar no teu cérebro. E a junção do medicamento com a terapia, pra mim, tem sido excelente, assim. Já faz mais de um ano do meu diagnóstico, então muitas coisas mudaram. Eu continuo ainda tendo que trabalhar muitas coisas, né? Afinal, foram 27 anos de uma forma e de repente eu descobri que eu posso usar estratégias ao meu favor, sabe? Para essas minhas dificuldades. Então, muita coisa ainda para aprender. Então, tem sido um processo. Gostaria de lembrar nesse vídeo que para você ser diagnosticado com TDAH, você tem que apresentar sintomas desde criança. Então, foi feita uma investigação minha desde a minha infância até a minha vida adulta para entender quais são os prejuízos, se eu tive prejuízo na minha infância, na minha adolescência e quais são os prejuízos na minha vida adulta. Os meus prejuízos não são só ser esquecida ou ser distraída, são bem mais profundos e eu luto com eles até hoje. E se você sente, se você desconfia, se você acha que você pode ter TDAH, procure investigar. Eu sei que tem médicos que defendem que depois de adulto não vale a pena investigar, que o diagnóstico tardio não vai mudar nada, mas muda sim se você tiver com a medicação, se você optar por medicação, né? Ninguém é obrigado a tomar remédio, mas se você optar por medicação, se você fizer terapia, fizer um acompanhamento, isso pode te ajudar nos estudos, se você estiver fazendo uma faculdade, um mestrado, um doutorado, pode te ajudar no seu ambiente de trabalho, pode te ajudar no seu relacionamento, você começar a entender o porquê que você esquece, por que você se distrai, por que as coisas são como são, ajudam a melhorar o seu relacionamento com as pessoas que moram com você, com seus pais, com o namorado, marido, esposa, enfim. Então, se você acha que você pode ter TDAH, procure investigar. Eu acho que vale a pena. Espero que esse vídeo ajude alguém que está passando por esse processo. Para mim não foi fácil, não fui buscando investigar o TDAH, mas acabei descobrindo no meio do caminho e fez muita diferença na minha vida. Então, espero que esse vídeo possa ajudar alguém. Muito obrigada por assistir. Não esquece de se inscrever aqui no canal e um beijão.